Oi, o meu nome é Maísa e hoje eu vim contar pra você quais são as séries que eu pretendo finalizar em 2024, algumas delas iniciando também nesse ano. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, de dicas de livros, de séries de fantasia, de ficção científica? Bora se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. Bom, na quarta-feira você viu que eu finalizei 15 séries em 2023. Achei uma quantidade muito boa. Eu escolhi muito menos que isso para esse ano, porque tem muita novidade vindo por aí, e tem alguns livros que são promessas de séries que já estão em andamento, mas que ainda não chegaram. Então eu tô esperando para ver o que vem de fato, para ver o que é possível finalizar. Eu não vou colocar na ordem de tudo que eu preciso primeiro finalizar e depois o que eu vou começar e finalizar, vou falar de todas elas de uma vez só. Bom, então a primeira série que eu quero começar é a série Xenogênese, da Octavia Butler, publicada pela Morro Branco. Eu adoro a escrita da Octavia e eu não li nenhum livro dela em 2023, então de cara já coloquei essa trilogia. Então nós temos Despertar, depois nós temos Ritos de Passagem e, por fim, Imago. Eu sei que tá vindo livro novo da Octavia para esse ano, mas eu optei por esse daqui, tá aqui na estante, eu ainda não fiz a leitura. E assim, eu realmente gosto demais da escrita dela. Parece que aqui nós temos a presença de alienígenas, de uma terra que sofreu uma certa devastação. Então, quero começar e finalizar essa trilogia ainda esse ano. Agora uma finalização. A princípio eu tinha finalizado a trilogia Devabad, mas a autora escreveu um livro de contos que é o Rio de Prata, da Chakraborty, publicado pela Morro Branco. Aqui a gente tem alguns contos que se passam antes, durante e depois da trilogia de Devabad. Foi um livro que eu ganhei de amigo oculto e eu quero muito voltar para esse mundo, porque não é que ele deixou lacunas, nada disso. Mas é que ele tem um final que deixa a gente com o coração apertado. Parece que ela traz um final alternativo. Não sei se eu gosto disso. Eu acho que o autor, assim, finalizou, tem que seguir naquela ideia. Mas parece que, entre outras coisas, a gente tem esse final alternativo. Tem algumas histórias que a autora realmente poderia contar de alguns desses personagens. E é o que a gente vai ter aqui. Então, histórias que se passam antes, durante e depois da trilogia Devabad. E por isso eu vou considerar como uma série que eu pretendo finalizar. Uma duologia que eu pretendo finalizar esse ano é Com Sombras do Sol, que é a duologia Dreamblood, da N.K. Jemisin, também publicado pela Morro Branco. Eu fiz a leitura de Lua de Sangue ano passado, ganhei esse livro de presente, mas não deu tempo de ler em 2023, mesmo porque ele já é maiorzinho que Lua de Sangue. E assim, Lua de Sangue é outro livro maluco da autora, porque ela vai trazer uma inspiração do mundo egípcio, mas é uma inspiração que não é norteadora, sabe? Ela pega alguns elementos e vai usar lá em Lua de Sangue. Tô super curiosa porque o primeiro livro ele traz, acima de tudo, uma apresentação desse mundo. Eu acho que ele precisa de muito tempo aí para finalizar todas as confusões que foram armadas no primeiro. Enfim, Sombras do Sol, um livro que é super elogiado, com certeza vou ler em 2024. Outra trilogia que eu pretendo finalizar é a trilogia Os Fundadores. Então o livro é Locklands, do Robert Jackson Bennett, também publicado pela Morro Branco. Outro calhamaço, a gente tem mais de quase 700 páginas. Os dois primeiros livros foram lidos lá no Fantasticai. E assim, o segundo livro, ele tem um final que deixa a gente com o coração completamente, assim, apertado, sabe? Fiquei em pânico, sem acreditar, e com um rumo bastante diferente que ele tá dando. Então, a gente já tem um carinho muito grande por esses personagens e com certeza eu quero fazer a finalização dessa história. É uma ficção científica com uma pegada steampunk. E se você não conhece, começa com Founderside, depois tem Shorefall e o último livro, então, Locklands. Agora uma ficção científica que eu quero começar, porque a adaptação tá vindo, se não me engano, em março. O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu, publicado pela editora Suma. É o primeiro livro de uma trilogia. Dizem que esse livro ele é um pouco difícil, então por conta disso é uma das poucas séries que eu não tenho inteira aqui na estante.
Os 3 livros já estão publicados e a gente vai falar da China no final dos anos de 1960. São quase 300 páginas. De qualquer maneira, ficção científica adulta, dizem com uma pegada um pouco mais difícil. A gente está lidando também com seres alienígenas e eu pretendo começar. Não sei se eu vou conseguir finalizar essa trilogia mesmo, porque eu ainda não tenho os outros 2 livros. Agora, uma trilogia jovem que faz tempo que eu quero ler, faz tempo que ela tá aqui na estante, é a trilogia de Mar Despedaçado. Então começa com Meio Rei, depois a gente tem Meio Mundo e Meia Guerra. É uma fantasia jovem. Eu sei que os 3 livros, eles vão falar de personagens distintos. Eu não sei se é uma história contínua, mas eu pretendo fazer a leitura desses 3 livros, porque eles também são curtinhos. É uma fantasia jovem, mas eu já vi muitos elogios a ela. É uma história de 2016. Vamos ver como é que ela vai passar aí no crivo do tempo. Não tem tanto tempo assim, mas algumas pessoas já considerariam uma história antiga. E a última série que eu queria mostrar para você é a série O Silo. Então são 3 livros, é uma distopia do Hugh Howell, publicado pela editora Intrínseca. Então nós temos Silo, depois Ordem e por último Legado. Eu sei que essas edições já estão difíceis de encontrar, sabe? Da Intrínseca, ela às vezes tem uma dificuldade com a reimpressão das edições, mas eu tô muito curiosa por conta da série. Estão fazendo muitos elogios, acho que a continuação tá vindo aí, enfim. Por isso que eu acabei escolhendo essa trilogia para começar e finalizar. Essa vai ser uma história que eu vou ler a princípio sozinha, não marquei leitura coletiva nenhuma dela não, mas tá aí mais uma trilogia que eu pretendo finalizar. E agora algumas séries que eu pretendo finalizar, mas eu ainda não estou com os livros. Mas assim, eles são certeza de sair em 2024 e eu quero pegar esses livros assim que eles estiverem disponíveis. O primeiro deles é A Deus em Chamas, que na verdade foi lançado em dezembro de 2023, mas eu ainda não tenho. É a finalização da trilogia da Guerra da Papoula. Tô assim doida para pegar esse livro, doida para ler essa história. Eu sei que ela é uma história que promete ali surtos, uma dor, porque é uma história que eu imagino para onde ela caminha, né? E eu acho que não é daquelas que me promete um final feliz. Pelo contrário. Mas eu quero finalizar essa trilogia porque eu gostei demais de A Guerra da Papoula, gostei muito de A República do Dragão e quero ver o que vai acontecer com esses personagens. Então, A Deusa em Chamas. Outro livro que eu ainda não tenho é Ponte das Almas, da Victoria Schwab, publicado pela Galera Record. É a trilogia que começou com A Cidade dos Fantasmas. Eu li os 2 primeiros livros. Ele é uma fantasia jovem, mas com uma pegada aí de terror. Eu me assustei, principalmente no segundo livro. Parece que o terceiro é mais assustador ainda. Lembrando que eu não sou leitora de terror, me assusto fácil. Então, talvez ela não seja tão apavorante assim para quem está acostumado a ler terror. De qualquer maneira, ainda não tenho o livro, mas quero muito finalizar e ler A Ponte das Almas. Outro livro que vai ser lançado agora no final de janeiro é a finalização da trilogia Cidade da Lua Crescente. Claro que a gente não sabe se... Agora eu não sei se é uma trilogia, nós já temos o Saraverso. Casa de Chama e Sombra tá vindo aí, no final de janeiro ele vai ser lançado. Nós já vimos esse livro sendo impresso, já tem ele nas mãos de algumas pessoas. Tô doida para fazer essa leitura. Estamos fazendo a releitura dos 2 primeiros livros lá no Fantasticai. Começamos na semana passada o segundo livro, para estar com tudo assim fresquinho e poder pegar a Casa de Chama e Sombra e finalizar. Ou não, porque afinal de contas agora nós temos o Saraverso. Não sei o que tá vindo por aí, mas o final do segundo livro é aquele chocante, é aquele final assim que é saboroso. Infelizmente nós tivemos a notícia de que parece que o livro vazou. É uma notícia triste porque isso pode trazer multas, embargos e... é muito triste, sabe? Porque é uma história que tá todo mundo esperando. Eu sei que já tá rolando spoiler aí no Twitter. Então fiquem atentos, se você não leu, fuja, sabe, das redes sociais, porque parece que já estão rolando spoilers. E é uma pena estragar a experiência dos outros, estragar a experiência de quem é apaixonado pelas histórias da Sarah J. Maas,
Mas eu não tô lendo nada disso, tô fazendo a leitura do meu segundo livro, estamos lá no grupo Em Surtos, conversando bastante. Se você quiser fazer a leitura do terceiro livro, junte-se a nós, as informações aqui na caixa de descrição. Então foram essas as séries que eu pretendo finalizar agora em 2024, acho que vai dar certo. Não peguei muitos livros justamente para dar conta, para conseguir ter uma meta ali que vai ser leve, né, sem me sufocar, porque se a história começa, se as metas começam a sufocar a gente, não dá certo. E bora conversar, qual série você pretende finalizar agora em 2024, qual série você pretende começar, me dá dicas, principalmente séries de fantasia, de ficção científica, sempre tô aberta a novas histórias. Muito obrigada se assistiu até aqui. Se puder utilizar o meu link para fazer a compra dos livros lá na Amazon, vou agradecer muito. Eu recebo uma comissão e não tem impacto nenhum no valor do preço para você. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!